Estamos em 2021, primeiro centenário da morte de Dom Paulo Álbera, segundo sucessor de Dom Bosco. Estamos aqui com Paulo Vasqueto, um salesiano irmão que nos ajudará a nos aproximarmos de sua vida e de sua obra. Sabemos que Dom Álbera foi um dos jovens de Dom Bosco e amigo de Miguel Magone. Quais são os pontos mais importantes da sua vida? Com apenas 18 anos, Paulo Álbera integrou o primeiro grupo de salesianos, que com o Padre Rua foram a Mirabelo levar o espírito de Valdoco e de Dom Bosco àquela localidade. Depois, em 1868, era diácono quando a Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, foi consagrada. E poucos meses depois, foi ordenado sacerdote em Casale, onde recebeu, de Dom Bosco, felicitações especiais. Padre Álbera, um jovem sacerdote, tinha agora o mundo inteiro pela frente e estaria disposto a ir a qualquer lugar em nome de Dom Bosco. Por isso, foi enviado nos primeiros anos como reitor a Gênova e depois enviado como inspetor à França. A França daquele tempo era uma nação bastante hostil com relação aos religiosos, mas tornou-se uma terra prometida quando Dom Bosco obteve êxito em suas viagens anuais com o objetivo de arrecadar caridade. Padre Álbera sempre esteve perto dele quando Dom Bosco já não podia visitar a França. Ele mesmo voltava a Valdoco para vê-lo e estar perto dele durante sua última doença. Gostaria de ter estado presente para assisti-lo nos últimos momentos de sua vida, mas devido aos vários contratempos, no dia 31 de janeiro de 1888, a notícia da morte de Dom Bosco chegou a Marsella. Foi um duro golpe para ele, que não desanimou, procurando conservar a memória de Dom Bosco na intuição mais fiel possível de todas as suas características humanas, religiosas e morais. E soube bem encarar o espírito e a alma do seu pai espiritual, Dom Bosco, que na França se chamava Le Petit Dom Bosco, Pequeno Dom Bosco, uma miniatura em tudo semelhante ao original. Imagino que não tenha sido fácil sem Dom Bosco. É verdade, mas Dom Álbera, junto com Dom Rua e todos os outros salesianos, procurou continuar a obra de Dom Bosco com seu mesmo espírito. A partir de 1892, após o serviço na França, foi chamado a Valdoco para se tornar o diretor espiritual da congregação, o que hoje chamaríamos de conselheiro para a formação. Viajou por toda parte a visitar as casas de formação. Aperfeiçoou-se no uso das línguas estrangeiras e sempre nos lembrou de manter uma forte espiritualidade, uma vida intensa de oração e sacrifício pelo bem das almas dos jovens. Um acontecimento que podemos chamar de épico que o envolveu foi a visita a todas as casas da América, uma viagem que durou 3 anos, que partiu da Terra do Fogo, na Argentina, e terminou em Nova York. Pode reconhecer-se pessoalmente grandes trabalhos dos salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora naquele continente, e encorajou os missionários que trabalhavam com condições realmente difíceis. E, enfim, ele se tornou reitor maior. Podemos dizer que foi o sucessor mais natural do Padre Rua? Ele certamente tinha a personalidade e a experiência necessária, e também tinha a estima e o apreço da Igreja e das autoridades civis, por uma obra que se expandia muito na onda do entusiasmo pelo fato de Dom Bosco ter sido declarado venerável recentemente e ser muito popular entre o povo. Além disso, as obras tipicamente salesianas, como o oratório e a catequese, eram celebradas e aprofundadas em muitíssimos congressos e as associações da família salesiana, incluindo cooperadores, ex-alunos, ex-alunas. Também tiveram seus próprios congressos que serviram para fortalecer a unidade interna e expressar o sucesso educativo da obra e do método salesiano. Estamos nos anos da Primeira Guerra Mundial. Em que modo os salesianos foram envolvidos?
Os salesianos jovens ocuparam diversos cargos no exército. Alguns eram capelães militares, outros carregadores de maca, enquanto outros carregavam rifles. Estavam realmente em situação muito difícil e escreveram muitas cartas ao padre Álbera pedindo-lhe proximidade e orações. Procurou interessar-se por todos e, entretanto, encorajou os confrades restantes a cobrirem as lacunas deixadas e não fecharem as suas casas e escolas. E por quê? Porque ele tinha os meninos no coração e não podia abandoná-los, de modo que, mesmo no meio da guerra, abriu orfanatos e, em seguida, promissores oratórios. Os orfanatos cobriam uma emergência criada para as numerosas vítimas do conflito. Entre outras coisas, deve-se notar que os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora abriram orfanatos não só na Itália, mas também em muitos outros países. O oratório, por outro lado, dava aos jovens a oportunidade de receber uma educação de qualidade em ambientes populares, muitas vezes à mercê da gente com pouco escrúpulo. As obras tipicamente salesianas do oratório, do colégio, das escolas profissionais eram apreciadas e conhecidas por toda parte, tanto que os pedidos de aberturas de casas vinham de todo o mundo. Ao mesmo tempo, as vocações também cresceram e, portanto, buscavam-se novos espaços para expandir o mundo salesiano. Como eram os jovens entre o final do século XIX e o início do século XX? Quanto à situação da juventude, muitas pessoas temiam que a Revolução Industrial, embora tenha trazido alguns progressos, também tenha ajudado a distanciar os jovens da Igreja. Também, nestes anos, se verifica o fenômeno da imigração para outros países. E, felizmente, os salesianos já estavam presentes nas terras de missão para ajudar esses imigrantes. Mas na Europa, o conflito acontecia no campo das ideias e os grupos de inspiração anticlerical que surgiam em toda parte. Como costuma acontecer, muitos competiam pelos jovens, tentando atraí-los de todas as formas. Por isso, esta sábia proposta de tempo livre entre os esportes, o teatro, a música e até o cinema, que foi o oratório no início dos anos de 1900, é uma qualificação profissional que pudesse ajudar a adquirir nas escolas chamadas de artes e ofícios, tiveram sucesso e muitos jovens encontraram nas obras salesianas as linhas de orientação para o futuro. Voltando a Padre Álbera, quais são as características que nos fazem entender como ele estava em harmonia com o mundo e em sintonia com os tempos? Padre Álbera viu o mundo viajando de barco, a cavalo, de carruagem, de trem e até de carro. Ele se preparava para as visitas lendo muito e também praticando línguas estrangeiras. Seu francês era muito bom, e seu diário espiritual, mesmo no período após sua estada na França, era em francês. Depois, ele percebeu a importância da língua inglesa e começou a estudá-la. E ele tinha quase 60 anos. Os diários espirituais de 1902 a 1910 não estão em um inglês muito perfeito, mas certamente apreciável. Quanto a estar em sintonia com os tempos, creio que Padre Álbera procurou dar ao oratório uma dimensão muito moderna. De fato, para além da oferta religiosa e lúdica, preparavam-se percursos adequados para os jovens trabalhadores, como os ciclos de formação social e a consequente abertura do oratório mesmo em dias de semana. Existiam gabinetes de colocação profissional e também de sensibilização para precauções e economia. Essa nova forma de alternar atividades formativas e recreativas fez com que o oratório se tornasse um lugar privilegiado de educação integral. A mensagem de Paulo Álbera ainda é relevante? Padre Álbera ficava dividido, um pouco entre, como todos nós, entre vontade de fazer mais e melhor e as dificuldades de comunicação e de relacionamento com os outros.
Lemos suas angústias em seu diário interior e ainda nas cartas que escrevia, por exemplo, durante a viagem à América. Em alguns países, encontrou situações muito difíceis, mas apesar de tudo, apreciava o trabalho dos irmãos que podiam ser um pouco imprudentes, mas tinham um grande coração apostólico. Mais do que censurar, gostava de encorajar e, mais do que teoria, gostava de dar um exemplo concreto. Obrigado, Paulo, pelo caminho feito com Dom Álvera. Nesse momento, gostaríamos de convidar todos a Valdoco para visitar uma exposição sobre Dom Álvera intitulada Padre Álvera, O Mundo nos Olhos, que será inaugurada no dia 15 de janeiro e depois de algumas semanas estará disponível online. Haverá fotos esplêndidas das viagens de Dom Álvera e documentos pessoais que nos ajudarão a compreender melhor sua pessoa e sua grande sensibilidade. Absolutamente imperdível.